Você já parou para pensar se o Espírito Santo realmente habita em você? Muitas pessoas frequentam igrejas, leem a Bíblia e até fazem orações, mas no fundo carregam essa dúvida silenciosa. Será que o Espírito Santo está comigo ou não? Essa pergunta mexe com a fé de qualquer um, porque se a resposta for sim, significa que você carrega dentro de si o poder do próprio Deus. Mas se for não, talvez esteja vivendo uma vida espiritual vazia, mesmo acreditando em Jesus. O curioso é que nem sempre o Espírito se manifesta de forma barulhenta ou sobrenatural. Muitas vezes, ele age no silêncio, em detalhes sutis, em sinais que só quem presta atenção consegue perceber. E é exatamente aí que muitos erram. Confundem a ausência de emoção com a ausência do Espírito. Mas Jesus nos ensinou algo completamente diferente. Em João 14, 16, 17, ele prometeu: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre." Não se trata de sentir apenas, mas de reconhecer que ele está presente. Esse vídeo vai revelar sinais claros, práticos e profundos de que o Espírito Santo habita em você. São sinais que talvez você já tenha experimentado, mas nunca identificou como obra do Espírito. E ao perceber cada um deles, sua fé vai ganhar nova força, sua vida espiritual vai ter mais clareza e você vai sentir Deus mais perto do que nunca. Prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como enxerga sua caminhada com Cristo. Já parou para pensar em como seria poder afirmar com certeza: "O Espírito Santo habita em mim"? Essa pergunta mexe com a alma, porque no fundo, todo cristão deseja ter clareza dessa resposta. Não se trata apenas de sentir arrepios durante uma oração ou de viver momentos emocionantes dentro de uma igreja, mas de algo muito mais profundo, uma transformação silenciosa, contínua e verdadeira. Jesus, em João 14, 16, 17, fez uma promessa que ecoa até hoje: "Eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade." Essa promessa não é teórica, é prática, e ela pode estar se cumprindo em sua vida neste exato momento. Imagine que você vive sua rotina normalmente. Acorda cedo, corre para o trabalho, resolve problemas, enfrenta pressões. E no meio disso tudo, há um espaço invisível, mas real, onde o Espírito Santo atua. Ele não precisa de palco ou de luzes para se manifestar. Sua presença é discreta, mas absolutamente transformadora. É como a brisa suave que Elias ouviu no Monte Horebe, não no vento forte, nem no terremoto, mas no sussurro. 1 Reis 19, 12. O Espírito age exatamente assim, em detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que mudam radicalmente quem você é por dentro. Quantas vezes você já buscou sinais exteriores para comprovar sua fé? Talvez esperasse uma visão, uma revelação sobrenatural ou até um sentir imediato. Mas e se eu te dissesse que os maiores sinais não são visíveis a olho nu, e sim percebidos dentro do coração? A vida cheia do Espírito não é feita de fogos de artifício emocionais, mas de pequenas certezas que se acumulam até se tornarem inegáveis. E quando você começa a reconhecê-las, percebe que já não está sozinho há muito tempo. É como quando você descobre que alguém tem cuidado de cada detalhe da sua vida, sem que você tivesse percebido. O mundo pode oferecer cursos de autoconhecimento, terapias alternativas e métodos de bem-estar. Todos eles têm seu valor, mas nenhum deles pode dar o que o Espírito Santo dá: paz verdadeira, aquela que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz não depende do saldo bancário, do relacionamento estável ou da saúde perfeita. É algo que vem do alto, que se instala no coração, mesmo quando as circunstâncias estão em completa turbulência. Quem já experimentou sabe, não é psicológico, é espiritual, e isso muda tudo. Agora pense comigo. Se Jesus prometeu que o Consolador estaria conosco para sempre, então o que nos impede de reconhecer sua presença?
Muitas vezes é a pressa da vida, o excesso de ruídos ao redor, ou mesmo a incredulidade que insiste em colocar dúvidas no coração. Mas a verdade é que o Espírito nunca deixou de estar ao lado de quem crê. Ele está aí, mesmo neste instante, enquanto você lê ou ouve essas palavras. E talvez você já esteja sentindo um leve toque em sua alma, um chamado silencioso, mas firme. Esse mistério, no entanto, não deve ser motivo de medo, mas de esperança. A promessa de Cristo não foi feita a alguns poucos privilegiados, mas a todos os que o amam e guardam seus mandamentos. Isso significa que qualquer pessoa, independentemente de sua história, pode viver essa realidade. É um convite universal, mas que exige uma resposta pessoal. O Espírito Santo não invade, ele habita quando encontra espaço. E essa abertura começa na disposição do coração em dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. E aqui está o ponto que nos guia adiante. Como identificar esses sinais? Como ter certeza de que essa promessa já está acontecendo em nós? Porque se há um consolador, um guia e um amigo invisível ao nosso lado, precisamos aprender a reconhecer sua voz e seus movimentos. Essa é a grande jornada que vamos percorrer a partir de agora. Mergulhar no enigma da presença do Espírito, descobrir suas marcas inconfundíveis e perceber como ele transforma homens e mulheres comuns em testemunhas extraordinárias. O Espírito Santo sempre foi um mistério para muitos cristãos. Alguns o veem apenas como uma força invisível, outros como uma sensação ou um momento de emoção intensa. Mas, na verdade, ele é muito mais do que isso. É uma pessoa da Trindade, tão real quanto o Pai e o Filho. Essa compreensão muda completamente a forma como nos relacionamos com ele. Não estamos falando de uma energia abstrata, mas de alguém que pensa, fala, guia e consola. Reconhecer essa verdade abre espaço para uma experiência mais íntima e profunda. Na história da Igreja, vemos que o Espírito foi quem transformou pessoas comuns em colunas da fé. Pescadores, cobradores de impostos, mulheres simples e até perseguidores de cristãos se tornaram testemunhas extraordinárias. Isso não aconteceu por mérito próprio, mas pela presença e ação do Espírito. Atos 2 narra o momento em que ele desceu como línguas de fogo no dia de Pentecostes, capacitando aqueles homens e mulheres a falarem em diferentes línguas e pregarem com ousadia. Foi o divisor de águas entre uma fé tímida e uma fé cheia de poder. É impressionante notar que antes do Pentecostes, os discípulos estavam trancados, com medo dos líderes judeus. Eles tinham visto milagres, ouviram os ensinos de Jesus, mas ainda faltava algo. Foi somente quando o Espírito veio sobre eles que passaram a enfrentar multidões, enfrentar prisões e até a morte com coragem. Esse é o enigma. Como homens frágeis se tornam gigantes espirituais. A resposta está na presença do Espírito que habita e transforma. Sem ele, a caminhada é frágil, com ele, torna-se inabalável. Esse mesmo Espírito continua agindo hoje, mas de formas muitas vezes silenciosas. Talvez você já tenha sentido uma convicção súbita de mudar uma atitude ou uma paz inexplicável diante de uma decisão difícil. Isso não é acaso, é a voz suave do Espírito. Ele não precisa de trovões para se manifestar. Muitas vezes é no silêncio da oração ou no estudo da palavra que ele fala mais alto. O enigma está justamente aí. O poder dele se revela tanto em grandes sinais quanto nos detalhes mais cotidianos da vida. Um exemplo prático pode ser visto em situações de decisão. Quantas vezes alguém se encontra diante de uma escolha profissional ou familiar e, sem saber explicar, sente uma inclinação clara para um caminho específico? Essa impressão pode ser a direção do Espírito. Claro, é preciso discernimento e alinhamento com a palavra, mas quem aprende a reconhecer esses toques sutis começa a perceber que não caminha sozinho. A vida cristã deixa de ser um esforço solitário e passa a ser uma parceria constante com o Consolador.
Outra evidência desse enigma é a transformação interior que não pode ser forçada. Uma pessoa que antes tinha prazer em práticas destrutivas começa a sentir repulsa por elas. Alguém que vivia na ansiedade descobre serenidade. Um coração endurecido pelo rancor passa a se abrir para o perdão. Esses milagres silenciosos são marcas do Espírito. Ele não apenas dá dons, mas molda o caráter, produzindo mudanças que não se explicam pela lógica humana. É a presença de Deus operando de dentro para fora. Diante disso, a grande questão não é se o Espírito existe, mas se estamos atentos à sua presença. Muitos ainda vivem como se dependessem apenas da própria força, enquanto o Espírito já está disponível para guiar cada passo. Essa verdade nos leva a uma reflexão importante. Quando ele habita em alguém, as prioridades começam a ser reordenadas. Aquilo que antes parecia indispensável perde brilho, e o que é eterno passa a ganhar mais espaço no coração. Quando o Espírito Santo passa a habitar em alguém, a primeira evidência é uma mudança silenciosa no coração. O que antes era motivo de obsessão, status, conquistas materiais, reconhecimento, perde o brilho. É como se o olhar fosse ajustado para um novo horizonte, onde aquilo que parecia inegociável agora se torna secundário. Romanos 8:5 resume essa realidade. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Essa inclinação não acontece por esforço humano, mas pela obra divina que redireciona o coração. Esse processo pode ser comparado a uma árvore que naturalmente se inclina para a luz. Ninguém precisa forçá-la, ela simplesmente busca aquilo que a mantém viva. Assim também é a alma quando o Espírito Santo está presente. Ela começa a buscar espontaneamente o que é eterno. O brilho de uma promoção no trabalho já não se compara à alegria de estar em comunhão com Deus. As vitórias pessoais deixam de ser apenas sobre conquistas individuais e passam a ser oportunidades de servir e edificar outras vidas. Muitos se surpreendem ao perceber essa transformação no dia a dia. Antes, pequenas discussões tinham importância desproporcional. Ganhar uma briga parecia mais valioso do que preservar a paz. Mas com o Espírito, a visão muda. A pessoa aprende que a vitória real não está em vencer debates, mas em cultivar relacionamentos saudáveis. Isso se manifesta em atitudes simples: ceder em uma conversa, perdoar ofensas leves, ou escolher ouvir em vez de apenas querer ser ouvido. Essas mudanças, ainda que sutis, revelam uma obra profunda acontecendo. Outro aspecto dessa transformação é o novo significado de sucesso. O Espírito ensina que não é a quantidade de bens acumulados que define a vida, mas o impacto que deixamos no mundo. Um exemplo prático: alguém pode continuar buscando crescimento profissional, mas agora o motivo é diferente. O trabalho não é mais apenas uma corrida por status, mas um meio de glorificar a Deus, sustentar a família e ajudar os necessitados. Essa mudança de propósito transforma a rotina mais simples em um ato de adoração. Além disso, essa renovação de prioridades se reflete na maneira como lidamos com o tempo. Antes, as horas eram consumidas por preocupações vazias, redes sociais intermináveis ou buscas por distrações. Mas quando o Espírito age, surge o desejo de investir tempo em oração, leitura da palavra e relacionamentos que edificam. É comum que a pessoa passe a trocar horas de ansiedade por momentos de paz diante de Deus, descobrindo que é nesse espaço de intimidade que se encontra força para enfrentar o dia a dia. Essa transformação não significa abandonar sonhos ou ambições, mas purificar as motivações. O desejo de prosperar continua, mas não mais para alimentar o ego. Agora, o objetivo é que os recursos e talentos possam servir a algo maior, algo eterno. É como Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:31.
Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Espírito Santo muda o porquê das nossas escolhas, e isso muda tudo. E esse realinhamento de valores prepara o coração para algo ainda mais profundo. Porque ao perceber que as prioridades da vida mudaram, nasce também uma sede que nada terreno pode saciar. É o desejo incessante de comunhão com Deus, uma fome espiritual que cresce a cada dia e aponta para a fonte verdadeira de satisfação. Quando o Espírito Santo habita no coração, surge uma fome espiritual que não pode ser explicada pela lógica humana. É um vazio que nada no mundo consegue preencher, uma sede que vai além de conquistas, prazeres ou distrações. É exatamente o que o salmista expressou em Salmo 42:1. Assim como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse anseio não é resultado de disciplina forçada, mas fruto da presença divina que move a alma em direção ao Criador. Muitos percebem esse desejo no cotidiano, quando a oração deixa de ser obrigação e passa a ser descanso. Antes, ler a Bíblia parecia pesado. Agora se torna um privilégio. Não é mais um ritual para cumprir tabela, mas um encontro vivo com o autor da vida. Essa transformação faz com que a pessoa sinta que, ao se afastar por pouco tempo, algo falta, como se estivesse incompleta. É o Espírito chamando de volta, atraindo de maneira constante para o lugar de intimidade. Esse desejo também se manifesta em momentos inesperados. No trânsito, de repente, o coração se volta em oração. Durante uma tarefa simples, surge a lembrança de um versículo que consola ou encoraja. Em meio ao cansaço, vem a vontade de cantar um louvor em silêncio. Essas pequenas manifestações não são coincidências, mas evidências de que o Espírito está mantendo viva a chama da comunhão. Ele não deixa o coração descansar até que esteja novamente rendido na presença de Deus. A sede por Deus não se limita apenas a orar mais ou ler mais, mas também transforma interesses e conversas. Quem antes falava horas sobre assuntos triviais, agora encontra prazer em compartilhar experiências de fé. As músicas que antes ocupavam a mente cedem espaço a cânticos que edificam. Os livros escolhidos já não são apenas de entretenimento, mas também aqueles que fortalecem a vida espiritual, como biografias de homens e mulheres de fé, ou estudos bíblicos que abrem novos horizontes. Esse anseio, no entanto, não é algo que se satisfaz de uma vez por todas. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais percebe que existe muito mais a ser explorado. É um ciclo que nunca se esgota. A fome gera busca, a busca gera encontro, e o encontro gera ainda mais fome. Essa dinâmica garante que a vida espiritual esteja sempre em crescimento, sem estagnação. Quem é guiado pelo Espírito descobre que não existe "já cheguei", mas apenas "quero mais". É interessante notar que esse desejo também gera uma espécie de santo incômodo com as distrações do mundo. Coisas que antes eram prazerosas, como conversas vazias, vícios escondidos ou buscas fúteis, começam a perder o sabor. Elas já não satisfazem porque o coração encontrou algo superior. É como alguém que provou uma fonte de água pura e cristalina. Por mais que outros ofereçam bebidas artificiais, nada se compara à pureza daquela água. E esse desejo incessante abre caminho para outro aspecto profundo da vida com o Espírito. Porque quando a sede por Deus cresce, também nasce a necessidade de tomar decisões alinhadas à sua vontade. Surge uma sabedoria que não vem da experiência humana, mas de uma clareza que só o Espírito pode conceder. É nesse ponto que a jornada espiritual se expande e nos leva a compreender a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem do alto. Todos nós enfrentamos momentos em que a vida nos coloca diante de escolhas difíceis, situações em que a lógica humana parece insuficiente. É nesse ponto que o Espírito Santo se revela como guia, oferecendo uma sabedoria que não pode ser comprada em livros
ou aprendida apenas em escolas. Provérbios 2:6 nos lembra: o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Essa sabedoria é diferente porque não nasce da razão apenas, mas da revelação divina que ilumina o coração. O Espírito Santo não oferece respostas genéricas, mas direções específicas que se encaixam na vida de cada pessoa. Imagine alguém que precisa decidir se aceita ou não um novo emprego. A lógica pode apontar para o salário maior, mas o Espírito pode trazer uma inquietação silenciosa, mostrando que aquele caminho não traria paz. Ao mesmo tempo, ele pode gerar convicção e tranquilidade em uma escolha aparentemente arriscada, mas que abre portas para propósitos maiores. Essa sabedoria não segue o padrão do mundo, mas o plano de Deus. Na Bíblia, temos o exemplo de Paulo em Atos 16. Ele desejava pregar na Ásia, o que parecia lógico e até espiritual, mas o Espírito Santo o impediu. Em vez disso, direcionou-o à Macedônia, onde grandes portas se abriram para o Evangelho. Essa passagem mostra que a sabedoria do alto não apenas orienta, mas também impede passos errados. O Espírito não é um conselheiro que apenas sugere, mas um guia que conduz firmemente para que a vontade de Deus se cumpra. Na prática, essa sabedoria se manifesta em pequenas escolhas do dia a dia. Pode ser no cuidado com as palavras durante uma conversa delicada, na paciência para esperar o momento certo de agir, ou até mesmo na coragem de dizer não a algo que parece atraente. Quantas vezes uma palavra sábia, dita na hora certa, evita um conflito? Ou uma decisão tomada em oração impede arrependimentos futuros? O Espírito Santo nos ensina a enxergar além da superfície e a perceber o coração das situações. Essa sabedoria também se revela na criatividade e em soluções inesperadas. Muitas pessoas já testemunharam encontrar saídas em meio ao caos que jamais imaginariam sozinhas. É como se uma luz fosse acesa em um quarto escuro, revelando caminhos antes ocultos. E essa luz não vem de instinto humano, mas da voz suave do Espírito. Ele mostra que a resposta nem sempre está no óbvio, mas no que glorifica a Deus e traz paz verdadeira ao coração. Outro aspecto precioso é que essa sabedoria traz paz, mesmo quando o cenário não muda de imediato. Diferente da lógica humana, que exige resultados rápidos, a sabedoria do Espírito ensina a esperar, a confiar no tempo de Deus. Essa espera não é vazia, mas cheia de propósito. Durante esse período, ele molda o caráter, fortalece a fé e prepara o coração para receber a resposta certa. É um aprendizado que transforma a ansiedade em confiança. E quanto mais essa sabedoria é buscada, mais claro se torna outro sinal da presença do Espírito. Porque ao iluminar os caminhos, ele também revela aquilo que precisa ser corrigido dentro de nós. A mesma voz que mostra por onde andar também convence o coração quando escolhemos mal. Assim, depois de aprender sobre a sabedoria que vem do alto, é inevitável falar sobre a convicção e a sensibilidade ao pecado que o Espírito desperta. Quando o Espírito Santo habita em uma pessoa, ele não a deixa viver da mesma forma de antes. O que antes parecia normal ou até aceitável começa a incomodar de maneira profunda. Uma palavra ríspida, uma mentira que parecia inofensiva ou até uma atitude de orgulho que antes passava despercebida, agora soa como algo pesado dentro da consciência. Isso não acontece por pressão externa, mas por uma voz interior que insiste em mostrar: isso não agrada ao Pai. É o Espírito Santo trazendo sensibilidade ao pecado. Jesus explicou essa realidade em João 16:8, dizendo que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento não é uma acusação fria, mas um convite amoroso para a transformação. Ao sentir o peso de um erro, o cristão percebe não apenas a gravidade de sua atitude, mas também a oportunidade de voltar ao caminho certo.
O Espírito não age como um juiz impiedoso, mas como um médico que mostra a ferida para que ela possa ser tratada. Na prática, essa convicção funciona como uma luz acesa em um quarto escuro. Antes, a pessoa tropeçava em objetos sem perceber, mas quando a luz é acesa, tudo fica evidente. Assim é a ação do Espírito. Ele ilumina áreas escondidas do coração, revelando pecados que nem mesmo a própria pessoa reconhecia. Pode ser o ressentimento guardado há anos, o hábito secreto que ninguém sabe, ou até o egoísmo disfarçado de boas intenções. Tudo isso vem à tona para que seja curado. Essa sensibilidade não é dada para gerar culpa paralisante, mas para levar ao arrependimento. O Espírito não nos prende ao passado, mas nos chama para viver de forma renovada. Quando ele aponta um erro, também oferece a força para abandoná-lo. Por isso, alguém que antes era escravizado por vícios pode encontrar liberdade genuína. Alguém que vivia preso ao rancor pode finalmente experimentar perdão. É uma obra de libertação, não de condenação. Um exemplo prático pode ser visto em relacionamentos. Uma pessoa que antes não via problema em manipular, enganar ou até humilhar, começa a sentir um incômodo tão forte que já não consegue agir da mesma maneira. Isso porque o Espírito está moldando seu caráter, ensinando que cada palavra e atitude tem peso diante de Deus. Pequenas ofensas, que antes eram ignoradas, passam a ser tratadas com seriedade e surge o desejo de pedir perdão e reconciliar-se. Essa convicção constante é sinal de cuidado, porque se o Espírito nos mostra o erro, é porque ele deseja nos proteger das consequências do pecado. Ignorar a sua voz pode trazer dor e afastamento, mas ouvi-la traz paz e restauração. A cada vez que cedemos à correção, o coração fica mais sensível, mais disposto a obedecer e mais livre para caminhar em santidade. Esse é um processo diário que vai moldando o caráter à semelhança de Cristo. E essa sensibilidade prepara o terreno para outro aspecto essencial da vida no Espírito. Pois, ao sermos libertos do peso do pecado, algo novo começa a florescer dentro de nós. O coração se torna fértil para produzir aquilo que Paulo chamou de fruto do Espírito. É a evidência visível de uma transformação interior que só pode vir dele. Amor, alegria, paz e tantas outras virtudes que refletem o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em alguém, a transformação não fica restrita ao interior. Ela se manifesta visivelmente no comportamento e nas atitudes. Paulo descreve isso de forma clara em Gálatas 5, 22, 23, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E note que ele não fala em frutos no plural, mas em fruto no singular, mostrando que é um conjunto inseparável que brota naturalmente quando o Espírito age na vida de uma pessoa. O amor é a base de tudo. E não se trata de um sentimento superficial, mas de uma disposição real de se doar, mesmo quando não há retorno. Esse amor é o que permite perdoar quem nos feriu, acolher quem ninguém quer acolher e servir sem buscar aplausos. Já a alegria é diferente da euforia passageira. É uma alegria que permanece mesmo em meio às tempestades. Ela não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. É essa alegria que sustenta os cristãos em tempos de dor. A paz, por sua vez, é uma das evidências mais marcantes do fruto do Espírito. Ela não é ausência de problemas, mas presença de serenidade em meio ao caos. É aquela calma inexplicável que invade o coração, mesmo quando o mundo ao redor está desmoronando. Muitos já testemunharam situações em que deveriam estar desesperados, mas estavam tranquilos, porque sentiam essa paz que, como Paulo disse em Filipenses 4:7, excede todo o entendimento. É um sinal de que o Espírito está conduzindo a vida. A paciência e a benignidade completam esse processo de mudança.
Paciência não é apenas saber esperar, mas esperar sem reclamar, confiando no tempo de Deus. Já a benignidade é a disposição de agir com bondade, mesmo em situações que poderiam justificar dureza. Isso se reflete em gestos simples, como tratar com gentileza alguém que é rude ou oferecer ajuda a quem não tem como retribuir. São atitudes pequenas aos olhos humanos, mas grandes aos olhos de Deus, pois revelam o caráter transformado. A bondade e a fidelidade também florescem como sinais claros da ação do Espírito. Bondade vai além de ser uma pessoa legal. É ter um coração voltado para fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Fidelidade, por sua vez, não é apenas sobre cumprir promessas aos outros, mas sobre ser firme em relação a Deus, mantendo-se leal à sua palavra, mesmo quando é mais fácil ceder ao que o mundo oferece. Esses valores mostram que a transformação espiritual se traduz em atitudes práticas e consistentes. A mansidão e o domínio próprio são talvez os frutos mais desafiadores de cultivar, mas também os mais necessários. Mansidão não é fraqueza, mas força sob controle, a capacidade de responder com calma quando tudo em volta pede agressividade. E o domínio próprio é o freio que impede que os desejos e impulsos tomem conta. Quem tem o Espírito passa a dizer não a vícios, atitudes destrutivas e palavras impensadas, porque encontra nele a força que antes não tinha. E quando esse fruto floresce, ele não apenas abençoa quem o carrega, mas também impacta todos ao redor. As pessoas começam a notar algo diferente. Uma paciência incomum, uma alegria constante, uma paz que não se explica. Isso abre portas para que a presença de Deus seja reconhecida até pelos que não creem. Mas esse fruto também serve de preparação, porque aquele que aprende a viver guiado por ele passa a discernir melhor a vontade de Deus em cada decisão que precisa tomar. Um dos maiores desafios da vida cristã é saber qual caminho seguir em momentos decisivos. Muitas vezes nos vemos diante de encruzilhadas, sem clareza sobre o que Deus espera de nós. É exatamente nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta como guia interior. Romanos 12:2 nos lembra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse discernimento não é fruto de sorte, mas de uma mente renovada pelo Espírito. O discernimento espiritual não é adivinhar o futuro, mas perceber a direção de Deus em meio às opções. Pode se manifestar como uma paz, que confirma uma escolha, ou uma inquietação que alerta contra um caminho errado. Quantas vezes alguém já sentiu que não deveria fechar um negócio, mesmo quando tudo parecia favorável? Ou então sentiu convicção em aceitar algo que parecia arriscado aos olhos humanos? Essa sensibilidade é a voz do Espírito guiando com clareza onde a lógica humana é insuficiente. Na Bíblia, vemos isso claramente na vida de Paulo em Atos 16. Ele tinha planos de pregar na Ásia, o que parecia correto e até necessário, mas o Espírito Santo o impediu. Em vez disso, Deus o direcionou para a Macedônia, onde grandes portas se abriram para o Evangelho. Essa história mostra que discernir a vontade de Deus nem sempre é seguir o caminho mais lógico, mas sim estar disposto a obedecer, mesmo quando não entendemos completamente o plano. O Espírito enxerga além do que nossos olhos veem. Na prática, discernir a vontade de Deus exige silêncio e sensibilidade. O mundo grita, exige pressa e decisões rápidas, mas o Espírito fala com suavidade, convidando à reflexão. Muitas vezes é necessário parar, orar e buscar na palavra o direcionamento que falta. Um versículo pode saltar aos olhos, trazendo luz sobre uma situação específica. Uma conversa com alguém de fé pode servir como resposta. Até mesmo uma circunstância inesperada pode ser usada por Deus como confirmação.
O Espírito se manifesta de formas diversas, mas sempre alinhadas à palavra. Esse discernimento também envolve aprender a esperar. A vontade de Deus não se revela sempre de imediato. Muitas vezes, a resposta vem após dias, meses ou até anos de oração. E nesse tempo, o Espírito Santo trabalha moldando o coração, ensinando paciência e confiança. É nesse processo que se aprende que a espera não é perda, mas preparação. Quando a resposta finalmente chega, a pessoa percebe que cada segundo de espera foi necessário para amadurecer e estar pronto para viver o que Deus havia planejado. Um exemplo prático está nas decisões familiares. Escolher o momento de casar, ter filhos, mudar de cidade ou assumir responsabilidades maiores pode gerar dúvidas. É nessa hora que o discernimento do Espírito se torna indispensável. Ele dá clareza para entender se é tempo de avançar ou de permanecer. Ele não apenas mostra o sim ou o não, mas também revela o quando. Essa dimensão temporal é essencial, porque algo bom feito fora do tempo de Deus pode se tornar um peso em vez de uma bênção. E quanto mais o cristão aprende a discernir a vontade de Deus, mais preparado está para enfrentar desafios espirituais. Afinal, ao reconhecer a direção divina, a oração deixa de ser apenas palavras e passa a ser alinhamento com o coração do Pai. E é justamente nesse ponto que se abre o próximo sinal da presença do Espírito, a capacidade de orar no Espírito, permitindo que ele interceda quando as palavras humanas já não são suficientes. Todos nós já passamos por momentos em que as palavras simplesmente não saem. O coração está pesado, os pensamentos confusos, e parece impossível transformar a dor ou a ansiedade em oração. É justamente aí que o Espírito Santo se revela como intercessor. Em Romanos 8, 26, 27, Paulo ensina que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, quando não temos forças ou clareza, Ele ora em nosso lugar. Orar no Espírito não é apenas recitar palavras decoradas, mas se deixar conduzir por uma conexão mais profunda. Muitas vezes, é um clamor silencioso que nasce da alma. Em outras ocasiões, pode se manifestar no dom de línguas, uma expressão espiritual que vai além da compreensão humana, mas que é plenamente entendida por Deus. Independentemente da forma, o que importa é que a oração no Espírito é uma ponte direta entre o coração do homem e o coração do Pai. Essa experiência traz uma liberdade impressionante, porque tira o peso da performance. Não é preciso encontrar as palavras perfeitas ou se preocupar com a eloquência. O Espírito traduz os sentimentos mais confusos em orações poderosas diante de Deus. É como se ele pegasse os pedaços quebrados do coração e os organizasse em uma súplica que chega ao trono da graça. Isso gera confiança, porque sabemos que nossas orações não dependem apenas da nossa habilidade, mas da intervenção do Consolador. Na vida prática, a oração no Espírito se torna uma arma poderosa em tempos de crise. Imagine alguém enfrentando uma doença grave ou uma perda dolorosa. Nessas horas, as palavras falham, mas o Espírito sustenta a fé, gerando uma convicção interior que não pode ser explicada. É também nessa dimensão que a batalha espiritual se intensifica, porque o inimigo não resiste a uma oração inspirada pelo Espírito. Paulo reforça em Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Esse tipo de oração também fortalece a fé. Quando alguém se entrega ao Espírito durante a oração, percebe que não está sozinho. Surge uma certeza de que Deus está ouvindo, mesmo quando o cenário externo não muda. É como conversar com um pai que entende cada lágrima, cada suspiro e até o silêncio. Essa confiança gera descanso e renova a esperança. É uma experiência que não se limita a momentos de desespero, mas que pode ser vivida no cotidiano.
Praticar a oração no Espírito exige intimidade e disposição. Quanto mais tempo se passa em comunhão com Deus, mais sensível o coração fica à direção do Espírito. Pode ser em momentos de louvor, em leituras bíblicas ou até mesmo durante as tarefas diárias. Aos poucos, a pessoa percebe que orar não é uma atividade isolada, mas um estado de constante conexão. Essa consciência transforma até os momentos mais simples em oportunidades de estar em diálogo com o Criador. E quando alguém aprende a orar no Espírito, descobre que essa prática não é apenas para benefício pessoal. Ela prepara e fortalece o coração para ser testemunha viva do amor de Cristo. Porque quem é sustentado pelo Espírito em oração se torna capaz de compartilhar com ousadia aquilo que Deus tem feito. É nesse ponto que a caminhada avança para outro sinal marcante, a unção para testemunhar, que transforma palavras simples em instrumentos de poder e vida. Quando o Espírito Santo desce sobre alguém, ele não apenas transforma a vida interior, mas também capacita para ser testemunha de Cristo no mundo. Foi isso que Jesus prometeu em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa unção não é restrita aos discípulos do passado. É uma promessa viva para todos os que creem hoje, em qualquer lugar e contexto. Essa unção se manifesta de várias formas. Às vezes, é a coragem inesperada de falar de Jesus para alguém próximo. Outras vezes, é a sabedoria que surge durante uma conversa difícil, quando palavras que não estavam planejadas fluem naturalmente e tocam o coração da pessoa. Não é sobre talento de comunicação ou preparo acadêmico, mas sobre o Espírito usando a vida como instrumento. Ele faz com que até mesmo uma frase simples carregue poder transformador. Um exemplo prático é quando alguém compartilha sua própria história de fé. Talvez não conheça toda a teologia, mas ao contar o que Deus fez em sua vida, o Espírito Santo age através desse testemunho pessoal. Uma transformação verdadeira fala mais alto do que argumentos elaborados. É como uma luz que não pode ser escondida. Quando o Espírito unge para testemunhar, a vida inteira se torna um canal de mensagem. Atitudes, palavras e até o silêncio passam a refletir Cristo. Essa unção também envolve ousadia. Quantas vezes as pessoas se calam por medo de rejeição, vergonha ou insegurança? Mas quando o Espírito age, ele quebra essas barreiras e dá coragem para falar mesmo diante de opositores. Foi assim com Pedro, que antes havia negado Jesus 3 vezes, mas depois do Pentecostes pregou diante de milhares com autoridade e poder. A diferença não estava em Pedro, mas na unção do Espírito sobre ele. Essa mesma ousadia continua disponível hoje. Além das palavras, a unção para testemunhar se expressa nas ações. Ser testemunha de Cristo não é apenas falar, mas viver de modo coerente com aquilo que se crê. Atos de compaixão, generosidade e integridade são pregações silenciosas que muitas vezes falam mais alto do que discursos. Quando alguém decide perdoar, ajudar sem interesse ou manter-se honesto em situações difíceis, está testemunhando de forma prática o poder do Evangelho. O Espírito capacita para que esse testemunho seja constante. Outro aspecto importante é que essa unção conecta os crentes em uma missão maior. O testemunho individual é poderoso, mas quando somado ao de outros irmãos, se torna um movimento que alcança cidades, nações e gerações. O Espírito Santo une pessoas diferentes em uma mesma causa: tornar Cristo conhecido. Isso significa que cada cristão, independentemente de seu contexto, é parte de uma rede de testemunhas que está espalhando a mensagem até os confins da terra. E à medida que a pessoa se entrega a essa missão, cresce também sua sensibilidade à voz de Deus.
porque testemunhar não é apenas falar, mas saber quando e como falar, ouvindo a direção do Espírito. É Ele quem orienta o momento certo de abrir a boca, a palavra certa a usar e até o momento de ficar em silêncio. Por isso, a unção para testemunhar naturalmente nos leva ao próximo sinal da presença do Espírito: a capacidade de reconhecer e discernir a voz suave de Deus em meio ao barulho do mundo. Reconhecer a voz de Deus é um dos maiores privilégios da vida cristã. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Isso significa que ouvir a voz do Senhor não é um dom reservado a poucos, mas um direito de todos que pertencem a Ele. O Espírito Santo é quem torna essa experiência possível, afinando os ouvidos espirituais para que possamos discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. A voz de Deus nem sempre vem como um trovão ou uma visão extraordinária. Muitas vezes, ela se manifesta como uma impressão suave no coração, uma paz que confirma uma decisão ou até uma inquietação que nos alerta para o perigo. É como ajustar um rádio. No começo, o sinal pode estar cheio de ruídos, mas quanto mais sintonizamos, mais clara se torna a transmissão. Assim é com a intimidade espiritual. Quanto mais buscamos o Senhor, mais sensíveis nos tornamos à sua direção. Um exemplo bíblico claro está na história de Samuel. Quando ainda era menino, ouviu Deus o chamar durante a noite, mas não reconheceu a voz de imediato. Precisou da orientação de Eli para compreender que era o Senhor que falava com ele. 1 Samuel 3. Isso mostra que aprender a ouvir a voz de Deus é um processo. No início, pode haver dúvidas, mas com o tempo, prática e acompanhamento de líderes espirituais, a sensibilidade se desenvolve até que o coração saiba identificar com clareza quando é o Espírito quem fala. Na prática, essa sensibilidade pode ser percebida de várias formas. Às vezes, é uma passagem da Bíblia que parece saltar aos olhos, trazendo resposta exata para uma situação. Outras vezes, é uma palavra de conselho de alguém de fé que ecoa como confirmação. Também pode ser aquela paz inexplicável diante de uma escolha, ou, ao contrário, uma perturbação interior que indica que o caminho não é certo. O Espírito usa diferentes meios, mas sempre em harmonia com a palavra de Deus. Ser sensível à voz de Deus também significa obedecer prontamente quando Ele fala. Não basta apenas ouvir, é preciso responder. Muitas vezes, o Senhor pede pequenos passos: perdoar alguém, ajudar em silêncio, mudar uma atitude diária. E quando a pessoa obedece, essa obediência abre caminho para instruções maiores. Cada resposta positiva ao Espírito fortalece o relacionamento, tornando a voz de Deus cada vez mais clara e inconfundível. Outro aspecto importante é que essa sensibilidade protege contra enganos. Em um mundo cheio de vozes conflitantes, medo, ansiedade, tentações, pressões externas, é fácil confundir o que vem de Deus com o que nasce da própria mente. O Espírito Santo, no entanto, atua como filtro. Ele confirma com paz o que vem do Senhor e gera desconforto quando algo não está alinhado à vontade divina. Essa clareza é um presente inestimável que guia o cristão em segurança pelo caminho estreito. E quando alguém aprende a ouvir essa voz, inevitavelmente passa a experimentar um amor que vai além da lógica humana, porque a voz de Deus não apenas instrui, mas também revela seu coração. E o coração de Deus é amor. Por isso, a sensibilidade à sua voz nos conduz ao próximo sinal da presença do Espírito, a capacidade de amar como Cristo amou, um amor sobrenatural que perdoa, serve e transforma até os relacionamentos mais difíceis. Um dos sinais mais belos da presença do Espírito Santo é a capacidade de amar além das forças humanas. Jesus deixou isso claro em João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei,
vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse amor não é comum, não nasce da vontade humana, mas é fruto do Espírito que derrama o amor de Deus em nossos corações. Esse amor sobrenatural se manifesta quando escolhemos perdoar quem nos feriu, mesmo que tudo dentro de nós clame por vingança. É também quando ajudamos alguém que não pode retribuir, ou quando oferecemos paciência a quem já esgotou toda a nossa tolerância. Amar como Cristo amou significa ir além da lógica do mundo, que diz, ame quem merece ou ajude quem pode devolver. O Espírito nos ensina a amar mesmo quando não há nada em troca, porque esse é o padrão de Cristo. Um exemplo poderoso está na vida de Estevão, em Atos 7. Enquanto era apedrejado até a morte, ele orou, Senhor, não lhes imputes este pecado. Mesmo em meio à dor, o amor de Cristo transbordava nele, capacitando-o a perdoar seus agressores. Esse amor é impossível de ser vivido sem o Espírito Santo. E é justamente essa capacidade de amar que impacta o mundo ao redor, porque mostra que existe algo maior do que ressentimentos, ódio ou orgulho. Existe o poder do Espírito transformando corações. Na prática, essa capacidade pode ser vista em gestos simples do dia a dia. É a mãe que continua amando e orando por um filho rebelde. É o amigo que estende a mão para aquele que todos rejeitaram. É o vizinho que oferece ajuda mesmo após ter sido maltratado. O Espírito Santo nos move a enxergar além das falhas, a ver as pessoas como Deus as vê, com olhos de compaixão e misericórdia. Esse olhar transforma relacionamentos e cura feridas profundas. Amar como Cristo amou também exige humildade. Muitas vezes, esse amor significa abrir mão de estar certo para preservar a paz, ou servir em silêncio quando ninguém está olhando. É escolher colocar o outro em primeiro lugar, mesmo quando isso custa tempo, energia e até recursos pessoais. Essa entrega não enfraquece, pelo contrário, fortalece, porque nos torna mais parecidos com Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Além disso, esse amor gera um testemunho irresistível. As pessoas podem rejeitar nossos argumentos, duvidar das nossas palavras ou até ignorar nossas crenças, mas não conseguem resistir ao impacto de um amor genuíno. Ele desarma corações, derruba barreiras e abre portas para que o Evangelho seja recebido. O Espírito Santo nos equipa para sermos cartas vivas, onde cada atitude de amor é uma mensagem clara sobre quem é Cristo. E é justamente nesse ponto que surgem os maiores desafios. Porque amar como Cristo amou não é fácil. Muitas vezes nos deparamos com situações em que não sentimos nada, em que a raiva e o cansaço parecem mais fortes. E é aí que entendemos que esse amor não vem de nós, mas do Espírito em nós. Ele nos ensina a depender dele, a buscar forças no alto e a lembrar que não se trata apenas de emoção, mas de decisão. E é nesse confronto entre fraqueza e dependência que surgem os maiores aprendizados da caminhada espiritual. Nem sempre a presença do Espírito Santo é sentida de forma clara e constante, e isso pode gerar dúvidas no coração de muitos. É comum que alguns perguntem: será que o Espírito me abandonou? Ou, por que não consigo sentir sua presença como antes? A verdade é que a caminhada espiritual não é feita apenas de emoções intensas, mas de fé sólida. O Espírito permanece conosco, ainda que nossas percepções oscilem. É nesse terreno que aprendemos a diferenciar o que é emoção passageira e o que é fé verdadeira. Um dos maiores desafios está justamente em não confundir a ausência de emoção com a ausência de Deus. Há dias em que a oração parece seca e a leitura da Bíblia parece não gerar impacto, mas é nesses momentos que a fé precisa ser exercida. A Bíblia nos lembra em 2 Coríntios 5:7 que andamos por fé, não por vista. Ou seja, o Espírito não se limita ao que sentimos. Ele age mesmo quando não conseguimos perceber.
E é nessa confiança que nossa maturidade espiritual se fortalece. Outro ponto desafiador é a luta contra a rotina que esfria a chama espiritual. O apóstolo Paulo adverte em 1 Tessalonicenses 5:19: não apagueis o espírito. Pequenas distrações diárias, o excesso de preocupações e a negligência da vida devocional podem sufocar a sensibilidade à voz do Espírito. Por isso, é vital cultivar disciplinas espirituais constantes, como a oração, a leitura da palavra e momentos de adoração, ainda que curtos, mas genuínos. São essas práticas que mantêm o coração aquecido. Também enfrentamos a pressão externa do mundo, que tenta nos moldar a seus padrões. As vozes contrárias, as críticas e as tentações são constantes, e sem a ajuda do Espírito, facilmente nos desviamos. Jesus alertou em Mateus 26:41: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Reconhecer essa fragilidade não é sinal de derrota, mas de dependência. É nesse ponto que aprendemos a nos apoiar mais em Deus do que em nossas próprias forças. Outro desafio é lidar com o silêncio de Deus. Existem períodos em que buscamos respostas imediatas, mas o Espírito nos conduz a esperar. Esse tempo de aparente silêncio é, na verdade, um processo de moldagem. Ele nos ensina paciência, perseverança e confiança no tempo divino. Muitas vezes, o que chamamos de demora é, na verdade, preparação. O Espírito não nos abandona nesses momentos. Ele nos fortalece para suportar o processo e amadurecer na fé. Também precisamos lidar com nossas próprias limitações internas. Orgulho, medo, dúvidas e ressentimentos podem se tornar barreiras que dificultam a ação do Espírito. Por isso, a humildade é essencial. Reconhecer nossas fraquezas e apresentá-las a Deus abre espaço para que o Espírito atue com poder. É nesse ponto que entendemos que não é sobre o que conseguimos produzir, mas sobre o que Ele é capaz de transformar em nós. Esse reconhecimento liberta e gera crescimento. Por fim, os desafios da caminhada com o Espírito nos lembram que a vida cristã é dinâmica, feita de altos e baixos, de momentos de euforia e de silêncio, de certezas e de perguntas. Mas em todas as fases, o Espírito continua presente, ensinando, corrigindo e fortalecendo. Ele nos chama a não desistir, mas a permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades. E ao entender esses desafios, abrimos espaço para experimentar as promessas que Deus reservou àqueles que decidem andar no Espírito. Uma das maiores riquezas da vida cristã é descobrir que andar no Espírito não é apenas um dever, mas um privilégio carregado de promessas. Deus não nos chama a uma vida seca e pesada, mas a uma caminhada plena, onde Sua presença nos acompanha em cada passo. Em Gálatas 5:25, Paulo afirma: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa é uma promessa de que a vida no Espírito não é teórica, mas prática, e nela encontramos propósito e direção para o nosso dia a dia. Entre as primeiras promessas está a de uma vida cheia de paz. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus em meio às tribulações. Paulo descreve em Filipenses 4:7 que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda nossos corações. Quando o Espírito habita em nós, ele nos dá serenidade diante do caos. Imagine alguém em meio a uma tempestade que, ao invés de se desesperar, descansa confiando que o barco não vai afundar. É exatamente essa paz que o Espírito oferece. Outra promessa é a força para enfrentar desafios. O Espírito não apenas consola, mas também fortalece. Em Isaías 40:29 está escrito: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quantas vezes não nos sentimos esgotados pelas lutas da vida? É nesse momento que o Espírito renova nossas forças e nos capacita a continuar, mesmo quando pensamos que não dá mais.
Essa renovação diária é uma promessa para todos os que decidem caminhar com Ele. Além da paz e da força, há a promessa de direção. O Espírito Santo nos guia em decisões que poderiam mudar toda a trajetória da nossa vida. Em Isaías 30:21, lemos: Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Essa promessa não é vaga, é real. Ela significa que Deus não nos deixa perdidos em meio às encruzilhadas da vida. Ele promete clareza, discernimento e conselhos práticos para que possamos andar em sua vontade. Outra promessa maravilhosa é a transformação de caráter. Andar no Espírito significa ser moldado continuamente para refletir a imagem de Cristo. É a promessa de uma vida de progresso espiritual, onde deixamos para trás hábitos destrutivos e abraçamos novas atitudes. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas é um processo constante. Cada vez que nos rendemos ao Espírito, Ele cumpre a promessa de nos tornar pessoas melhores, mais pacientes, mais sábias e mais amorosas. Também existe a promessa da vitória sobre o pecado. Em Romanos 8:13, Paulo nos lembra: Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Isso significa que não precisamos mais viver como escravos de hábitos, vícios ou tentações que nos dominavam antes. O Espírito promete nos dar poder para dizer não ao que destrói e sim ao que edifica. Essa vitória não vem da força de vontade humana, mas da promessa divina que se cumpre quando nos entregamos totalmente. Por fim, a promessa mais grandiosa, uma vida plena e eterna com Deus. Andar no Espírito é caminhar já em direção à eternidade, experimentando aqui um pouco do que viveremos plenamente lá. É ter a certeza de que cada passo não é em vão, que cada escolha feita em obediência nos aproxima mais do propósito eterno. Essas promessas não são ilusões distantes, mas realidades acessíveis a todos que decidem viver guiados pelo Espírito. E é justamente isso que nos prepara para entender, no último tópico, que o Espírito Santo não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa real que deseja habitar em nós. Agora que você conhece os sinais da presença do Espírito Santo, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você já consegue identificar esses sinais na sua vida? Se sim, celebre, porque isso significa que Deus está agindo em você. Mas se ainda não, não é motivo de medo. É um chamado para buscar mais intimidade com Ele. O Espírito não se esconde. Ele se revela para todo aquele que tem um coração aberto. E aqui está o ponto crucial. Não adianta apenas ouvir essas verdades e deixá-las passar. O Espírito Santo quer transformar suas atitudes, seus relacionamentos e até a forma como você toma decisões. Então reflita, qual é a área da sua vida que mais precisa ser entregue ao controle dele? O que você precisa abandonar para deixar o Espírito governar? Lembre-se, o Espírito é real, não é doutrina abstrata. Ele deseja guiar você no dia a dia, nos detalhes, naquilo que parece pequeno, mas que faz toda a diferença. A pergunta é: você vai continuar vivendo pela força própria ou vai permitir que ele conduza seu caminho? Essa escolha pode ser o divisor de águas da sua história. Agora, eu quero ouvir você. Escreva nos comentários: Espírito Santo, guia minha vida. Declare isso publicamente como um passo de fé. Compartilhe também qual desses sinais você já experimentou e qual você deseja viver mais intensamente. Sua interação aqui pode inspirar outras pessoas a buscarem essa mesma transformação. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui nós falamos de fé de um jeito profundo, mas acessível, para que você cresça espiritualmente e descubra tudo o que Deus já preparou para a sua vida. Não deixe passar a oportunidade de continuar aprendendo mais sobre como viver cheio do Espírito Santo.